Notícias, informações, entrevistas. Você encontra aqui no Conecta Cash, o podcast do curso de jornalismo da Estácio São Luís. Bem-vindos a mais uma edição do Conecta Cast. Eu sou a Zeni Pinheiro. E eu sou a Beatriz Pereira. Na última semana, a decisão do juiz no caso da promotora de eventos Mariana Ferrer chocou o Brasil, levando o termo estupro culposo aos assuntos mais comentados do Twitter no mundo. Um vídeo divulgado pelo portal Interception Brasil mostrou trechos do julgamento online. Nele, o advogado de defesa do suspeito de estuprar Mariana Ferrer, em 2018, desqualifica e constrange a jovem. A defesa de Mariana recorreu contra a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Sobre o assunto, vamos conversar hoje com Mainara Costa, doutoranda em Ciências Sociais, professora universitária da Faculdade Estácio e ativista dos direitos humanos pela Anistia Internacional. Olá, professora, seja bem-vinda. Agradecemos a sua participação em nosso programa. Olá, tudo bom? Agradeço a participação, o convite. É sempre muito bom contribuir com a experiência de vocês e também poder passar um pouquinho do nosso conhecimento. Para começar, nós gostaríamos de entender por que foi usada a nomenclatura estupro culposo no caso Mariana Ferrer. Então, vamos lá. Primeira coisa, a terminologia estupro culposo foi dada através de uma interpretação do Intercept, do jornal Intercept. No entanto, o que consta na sentença de fato é estupro sem intenção. No direito penal, a gente vai ver que todos aqueles crimes que não têm intenção de acometer são crimes culposos, ou seja, que há a presença da negligência, imprudência ou imperícia, também chamado crimes omissivos, tá? Então, o nosso estupro, não é? A capitulação delitiva estupro, ela está apresentada lá no artigo 213, o estupro comum, que seria manter conjunção carnal ou ato libidinoso com outra mediante violência ou grave ameaça. O caso da Mariana Ferrer, ele não se encaixa no 213, ele se encaixa no 217. O 217 ele vai falar sobre o estupro de vulnerável, que seria a situação em que há um estupro de menor de 14 anos ou de uma pessoa que está em situação vulnerada. O que seria uma pessoa vulnerada? Uma pessoa que está embriagada, enferma. Então, no caso dela, se encaixaria no 217. E o 217 só indica a possibilidade de conduta dolosa. Isso quer dizer o quê? Que o sujeito agiu mediante vontade, tá? Então, o tipo penal estupro culposo não existe no nosso tipo penal. O que poderia forçosamente o advogado tentar, não é? Mas eu digo forçosamente, porque a nossa jurisprudência ela já compreende como não sendo uma possibilidade, tá? Que é o erro de tipo. O que seria o erro de tipo? Que é uma condição subjetiva, o agente ele pensava que ela não estaria bêbada, portanto, ela cometeu o ato. Mas a nossa jurisprudência ela já assegura que o erro de tipo não pode ser utilizado a título de crime de estupro, porque o estupro ele não tem a modalidade culposa, que imagine só, né, gente? É um estupro mediante negligência, mediante imperícia, mediante imprudência. É praticamente aquela piada que começaram a fazer de maneira jocosa no Instagram, né? O sujeito completamente pelado numa praia de nudismo cai em cima de uma mulher. Então, é algo bem improvável de acontecer, não é? Professora, a senhora poderia explicar para nós assim um pouco a diferença do que caracteriza o estupro culposo do estupro doloso? Sim. O dolo é o tipo subjetivo. O que seria isso? É a vontade do agente. Então, as condutas dolosas, elas têm a vontade, ela tem um ânimo. O agente, ele produz porque ele quer. Por exemplo, um homicídio doloso. Eu peguei um revólver e atirei em você. Então, eu tive esse ânimo, eu tive essa vontade livre e consciente. No culposo, é sempre mediante negligência, imprudência ou imperícia. O que seria a negligência? O agente, ele age, ele pratica uma ação, mas ele não espera o resultado. Na imprudência, o sujeito, ele pratica uma ação e, por descuido, ele dá outro resultado. Quer ver um exemplo? Eu estou dirigindo, eu tenho habilitação, no entanto, eu estou atrasada para vir aqui para Estácio. Então, eu passo no sinal vermelho. Quando eu passo pelo sinal vermelho, eu atropelo uma pessoa. Isso é imprudência, tá? Então, a falta de cuidado, a falta de zelo. Ou mesmo
pela imperícia. O que seria a imperícia? Utilizando o mesmo exemplo, dirigindo, só que dessa vez eu não tenho a carta de habilitação. Então, eu não sou uma pessoa habilitada, eu não sou uma pessoa perita. Então, veja só, é por descuido. Eu não prevejo o resultado. Eu pratico porque eu não tenho aqui a perícia. Então, o estupro, gente, é impossível, tá? O próprio tipo penal 217, ele não traz em nenhum momento essa possibilidade, até porque seria um crime impossível, não é? Então, seria basicamente isso. Como advogada, você poderia comentar a postura do advogado de defesa do suspeito? No direito, não é, a gente tem a possibilidade de ampla defesa contraditória. Então, o que é ampla defesa? Nós temos aqui a possibilidade de impugnar todos os fatos que foram imputados para o réu. E, mesmo que não sejam fatos verídicos, não é, nós vamos impugnar, de maneira a tentar encaixar as nossas teses na contra-argumentação. No entanto, o que houve foi uma exasperação da conduta do advogado, que ele fugiu da ampla defesa, não é? Foi desarrazoável aquela ampla defesa e também um contraditório, porque ele começou a injuriar a própria vítima. Então, no lugar de tentar impugnar, por exemplo, o estupro, tentar ali criar uma tese, por exemplo, defensiva, como eu falei anteriormente, no erro de tipo, não é? Por exemplo, que não sabia que ela estava completamente bêbada, ele fez o quê? Ele tentou desqualificar a vítima, tentando trazer argumentos, por exemplo, de virgindade moral. Então, por exemplo, a gente vai ter falas do advogado como: mas ela era a única que estava com o dedinho na boca nas fotos. Ela posa em fotos com posição ginecológica. Aí eu fiquei até pensando, gente, o que danado é pose ginecológica, né? Pose ginecológica é quando a gente vai fazer ali o Papa Nicolau. Então, é impossível, não é, chegar e tentar desqualificar a vítima de tal maneira, e a gente também vai ver que houve aplicação de violência moral. Por quê? O sujeito tanto injuriou, como também difamou, já que se tornou público e notório. Diante da repercussão desse caso, houve uma grande mobilização popular das pessoas, né, nas redes sociais, além dos protestos em vários estados. Na sua opinião, qual a importância desse tema ser cada vez mais pautado na internet e nos meios de comunicação? Então, vamos lá. Eu sempre estou começando com então, né? Porque é sempre uma grande história. Quando a gente vai falar do estupro, o estupro está apresentado na nossa cultura. E eu falo isso de uma maneira que eu tenho profundo conhecimento. Eu sou antropóloga e estudo cultura, tá? Além de advogada, além de professora. Quando vou pensar no estupro, eu penso que o Brasil ele nasceu de um estupro. Ele foi fruto de uma invasão que trocaram o nome como colonização. Talvez o primeiro mestiço que nasceu no Brasil, não é? Porque é assim que vai chamar os sujeitos que nascem do conto das três raças, do africano, do indígena e do branco, foi fruto de um estupro. A gente sabe que as relações sexuais que se davam entre o homem branco e a mulher que estava em situação de escravidão, e eu falo mulher que estava em situação de escravidão, porque nos nossos livros de história vai trazer a terminologia escrava. Isso é uma tentativa, sobretudo, de alienar a sujeita, que ela nasce escrava e nunca vai alcançar a liberdade. Então, a gente vai ver que a violência sexual ela se dava no Brasil imperial, que se deu no Brasil colonial, e as nossas legislações no tocante a proibir, não é, a violência sexual, começou a surgir no Código Penal de 1830. E o Código Penal de 1830, ele, de fato, ele vinha punir o estupro, desde que fosse aqui uma mulher virgem, mas não só virgem, uma mulher também que tivesse a reputação ilibada. E não só a mulher, como também a sua honra. Para vocês verem, o Código Penal de 1830, ele não trazia um título crimes contra a dignidade sexual. O estupro estava em crimes contra a honra. E era a honra da família que queria ser assegurada. No Código Penal de 1890 se repete, crimes contra a honra e a honestidade. A vítima, para ser vítima, ela deveria tanto sofrer ação, estupro, não é? Como também ela deveria ser honrada, como também a família dela toda honrada. Quando a gente vai ver que começa a alterar esse pensamento sobre a autonomia da mulher, a dignidade sexual da mulher, no Código Penal de 1940, recentemente,
quando a mulher ela conquista os direitos civis, conquista os direitos políticos, quando ela passa a votar e participar da criação de legislações, tá? Então, ainda é muito demorado a alteração dos nossos códigos penais. E para vocês terem noção, meninas, até um dia desse, se o sujeito ele casasse com a mulher a qual ele estuprou, acabava a penalidade. Então, havia uma exclusão sobre a penalidade. E isso aparece no Código Penal de 1830, isso acontece no Código Penal de 1890, e isso vem se repetindo até 2009, quando a gente vai ter a Lei 12.845, que vem alterar. Ela coloca a dignidade sexual em vez de crimes contra o costume, que foi a terminologia. Olha só, costume, honra, né, sempre sendo ali pautados. Como você falou sobre a cultura, né? Que já, então, é algo que está enraizado. Então, com base nisso, o que a legislação assegura em relação à proteção das mulheres? E como é que elas podem buscar esse conhecimento a respeito dessas leis? Então, a nossa legislação, temos a Lei 12.845, como eu falei, de 2009, e também temos o próprio Código Penal. O Código Penal, lá no artigo 213 e 217-A, ele vem assegurar que todas as mulheres que forem vítimas de estupro, não é, que seria ali a violência mediante ameaça também, não é, porque é violência física ou ameaça, e a sujeita ela é submetida a praticar um ato libidinoso ou uma conjunção carnal, ou na situação em que há a previsão do 217, a gente vai ter uma vítima que está vulnerada ou menor de 14 anos. Aí, o nosso sistema de justiça, nós teremos as delegacias especializadas de combate à violência contra a mulher, nós teremos as defensorias públicas, que serão para atuar nos crimes de ações privadas. Então, pensemos aí em uma situação de injúria, difamação ou mesmo calúnia. Teremos a promotoria especializada, que irá oferecer a denúncia nesses casos de violência sexual, e teremos um juizado especial para tramitar esse tipo de ação. Lembrando também que nós temos a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, de 2006, que ela vem a criar a possibilidade de violência sexual dentro do matrimônio. A Lei Maria da Penha, ela vem a falar da violência sexual, violência física, patrimonial, moral e psicológica. Mas eu chamo a atenção para a violência sexual, tá? Que antes era compreendida como violência sexual urbana, não é sempre o outro que pratica a violência, mas a gente vai ver que em algumas situações, quem é o sujeito que vai praticar violência sexual é o seu próprio marido, o seu próprio ex-marido, o seu namorado, ex-namorado, companheiro, ex-companheiro. Porque a gente vai ver que há uma violação quando a mulher diz não, ele insiste, ele chega bêbado e não deixa ela dormir, continua e vai nessa violência psicológica, e às vezes até acontece a própria agressão, tá? Eu só chamo a atenção que a Lei Maria da Penha ela não vem a criar crimes, mas vem a criar procedimentos específicos para persecução penal, e também vem a dar esse entendimento um pouquinho mais elástico das violências físicas, psicológicas, patrimoniais, físicas e, sobretudo, a sexual, garantindo a possibilidade dos sujeitos que estão ali no relacionamento íntimo ser o agressor. É isso. Professora, assim, a gente tem percebido que as mulheres lá têm tido um papel importante, né, no combate a casos como esse, que foi o da Mariana Ferrer. Nesse contexto, a senhora poderia explicar para nós qual seria a relevância do feminismo? Então, a gente vai ter algumas ondas do feminismo, né? A primeira onda do feminismo, ela se deu por volta da década de 20, década de 30, quando inaugurou as tentativas das mulheres buscar os direitos civis e políticos. Inicialmente, o movimento feminista era feito por mulheres brancas. Chama atenção para isso, por quê? Porque deixaram de lado as mulheres negras. Enquanto as mulheres brancas elas reivindicavam o acesso à política, a participação do direito ao voto, o trabalho fora de casa, as mulheres negras nunca foram negadas isso. Elas já tinham trabalho, inclusive trabalhava dentro da casa dessas mulheres brancas, cuidando dos filhos, sendo babá, não é? Ou trabalhando aqui em outras oportunidades. Então, a gente vai ver a primeira onda do feminismo buscando isso.
A segunda onda já busca direitos sexuais e reprodutivos. Aí a gente chama todo mundo, né? O movimento feminista ele já fica um pouco mesclado. A gente vai ter a busca por direitos indígenas, a busca por direito da mulher negra, busca pelo direito da mulher branca, busca por direito da mulher transexual e travesti. Então a gente vai ver aí que o feminismo ele se torna uma grande gleba. E é durante a lei mais ou menos da década de 60 que a gente inicia os estudos de gênero. Por que isso é importante? Porque estudo de gênero nos vai demonstrar que gênero é uma categoria analítica para se pensar. Como assim? Existe uma violência que é disparada contra o gênero feminino. É a violência que é tida dentro de casa, é a violência ali que é tida no ambiente doméstico, que o marido pratica contra a esposa e que muitas vezes vai para debaixo do tapete. Então começamos a reivindicar uma vida sem violência. Em 1980, nós criamos o quê? As delegacias especializadas em combate à violência contra a mulher. E a partir daí, nós tivemos um novo repertório no combate à violência contra a mulher. Aí vocês dizem assim, mas ficou ótimo, né, a partir daí. Não, gente, ficou não. A partir daí, ainda era julgado utilizando a Lei 9.099. Qual é essa lei? É a Lei dos Juizados Especiais. Então, tramitava naquele GCRIM, Juizado Especial, crimes de menor potencial ofensivo. Então, o homem, no lugar de sofrer uma sanção mesmo, uma sanção que, de fato, ele não cometesse, não é repressora, novamente, o que acontecia? Ele levava uma medida socioeducativa, ele pagava a cesta básica, ele pagava a multa, e nós víamos que, de fato, ele não era punido. Por quê? Ele praticava novamente um crime, porque sabia que iria pagar só uma multa ou prestar serviço à comunidade. Isso mudou, de fato, sobretudo com um manifesto feminista, até o ano 2006, não é? Quando o Brasil ele foi processado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, promovido sobretudo pela Maria da Penha, não é? Maria da Penha ela veio a denunciar o Brasil em razão desse descuido com os direitos sexuais e reprodutivos e a violência contra a mulher. Então, o movimento feminista, pessoas, ele age como agente de pressão. Então, não existe lei sem movimento social, porque lei, elas nascem, senão, da vontade do grupo social. Então, deve haver reivindicação, busca por novas demandas de direito e reconhecimento de vidas como importantes. Então, a gente vai ter, por exemplo, a lei do feminicídio, que vem a trazer essa qualificadora, não é? Matar mulher em razão do seu gênero, em razão do quê? Do movimento de mulheres. Em razão do movimento feminista que reivindica uma vida sem violência. O feminismo ele não quer aqui tornar as mulheres maiores que os homens, apesar da gente ser maioria populacional. Mas nós queremos ter direitos iguais. Nós queremos ter acesso às mesmas oportunidades, nós queremos ter uma vida sem violência, nós queremos ter o direito à cidade, sair às ruas e poder voltar com segurança, sobretudo com nossa dignidade sexual assegurada, não é? Nós queremos ter a mesma remuneração quando temos o mesmo posto de trabalho, queremos ter a mesma oportunidade de ocupar cargos públicos, então não queremos diferenças, queremos, ao contrário, igualdade, oportunidade. Professora, a Mariana Ferrer, ela foi uma mulher muito corajosa em denunciar o seu agressor. E assim a gente percebe que muitas mulheres têm medo de fazer certa denúncia, né? E isso faz assim com que alguns casos de violência sexual e outros tipos de violências, ela não seja notificada. O que a senhora diria para essas mulheres que têm receio de denunciar o agressor? Não tenham medo, sobretudo, né? Mais do que medo, eu sei que muitas vão ter vergonha, porque o crime sexual, ele vem a trazer um estigma para o corpo dessa mulher, não é? Em vez de o agressor, ele tomar para si esse estigma, normalmente o que acontece é o estigma no corpo da mulher, a mulher é violentada, a mulher foi estuprada, em algumas situações a mulher vai sofrer revitimização dentro das instituições, seja do Poder Judiciário, seja numa própria maternidade, quando ela procura a profilaxia de emergência. Então, eu digo para essas mulheres, não tenham medo. Sobretudo, noticie o fato. Noticie por quê? Porque haverá uma perseguição penal. O sujeito poderá ser identificado, tá? Eu fiz uma análise durante o ano passado, né, que é a minha pesquisa doutoral, em inquéritos policiais do ano 2018 e 2019. Nós vamos ver que alguns sujeitos que foram denunciados no ano 2018 só foram identificados como sujeitos cometeram um determinado delito porque houve denunciação de outras mulheres. Outras mulheres noticiaram, que foi o caso ali de um homem que estava cometendo estupro serial no viveiro do Itapiracó.
é esse o nome? Então, fica lá perto do Turu, né? Então, a gente vai ver que a denúncia ela é importante, não só para criar dados, para que o sistema judiciário ele tome conhecimento e crie políticas públicas para combater esse tipo de violência, mas também para você ter uma segurança, tá? E ter um acesso à profilaxia de emergência, porque a gente sabe que muitas vezes a mulher ela até procura o sistema judiciário, mas esquece de procurar o sistema de saúde. E quando acontece uma violência sexual, ela pode pegar uma DST viral ou não viral. Então, deve haver a profilaxia de emergência. Além disso, pode vir uma gravidez resultante disso. Então, ela deve ali tentar evitar esse tipo de consequência. Professora, você comentou em relação à pena. E eu gostaria de saber, em relação principalmente a esse caso, que apesar das leis que você falou que há, e também das outras ferramentas, ainda assim os números são altos. Isso. E devido a esse caso, né, o meu receio é esse, que exatamente seja normalizado. Se eu for pego, eu for notificado quanto a isso, vai ser conhecido como estupro culposo. Então, você acha que em relação às leis e punições, de fato, elas são eficazes ou algo a mais poderia ser acrescentado para que, de fato, a gente possa ver essa diminuição nesses casos? Porque, apesar dessas ferramentas, ainda assim tem algo faltando, sabe? Então, vamos lá. A pena seria de 15 a 20 anos, salvo engano. Pelo amor de Deus, olhem lá o parágrafo 2º da lei do artigo 217-A do Código Penal. Mas, salvo engano, é de 15 a 20 anos quando se vem a manter uma relação sexual com alguém que não pode oferecer resistência. Mas, de todo modo, nós temos uma legislação que é eficaz. É um caso excepcional. É um caso excepcionalíssimo. A gente não pode transformar essa exceção em regra. Regra geral é que o sujeito ele é punido. Regra geral é que o sujeito que comete um estupro mediante violência ou grave ameaça, ou ali quando a sujeita ela não pode oferecer resistência, ele é punido, tá? Então, a gente vai ver que nossa política pública de combate à violência contra a mulher, ela é eficaz. Tanto é que a própria ONU ela vai identificar a Lei Maria da Penha, o combate à violência contra a mulher aqui no Brasil, sendo eficaz. Felizmente, a gente vai ver um número crescente, porque as mulheres estão denunciando mais, seria uma dessas razões. Então, o número de violência aumenta consequentemente, porque nós estamos tomando conhecimento dessas ferramentas de combate, nós estamos sabendo quais são os caminhos, está aumentando o número de delegacias, de juizados especiais, então, consequentemente, aumenta o número. Por exemplo, em 2017, nós tínhamos um estupro a cada 11 minutos. Enquanto estamos falando aqui, uma pessoa está sendo estuprada. Agora, os dados aumentaram. Tá? Um estupro a cada 8 minutos. Se a gente for para os dados da saúde, é um estupro a cada 4 minutos. Uma mulher dá entrada no pronto-socorro a cada 4 minutos. Tá? Aí a gente se espanta com esses dados, mas a gente tem que questionar esses dados enquanto cientistas que somos. Vocês, cientistas da comunicação social, eu, cientista do direito, então a gente tem que questionar. Por que está aumentando? Aumentou o número de serviços, aumentou o conhecimento da mulher. A gente vai ver propagandas o tempo todo, vemos carreata o tempo todo. Então, a política pública ela vem justamente a facilitar isso, mas ela só não faz verão. A gente também tinha que ter algo que é bastante questionado, que é a educação sexual na escola. A educação sexual não é para ensinar a criança a ser transexual, é a ensinar a criança a ser homossexual. Não é isso. Nós vamos falar sobre sexualidade. Sexualidade diz respeito, sobretudo, a uma vida sexual segura. Então, ensinar os meninos a não estuprarem, ensinar os limites da relação sexual, ensinar que não é não, tá? Não é outra coisa, não é charminho, tá? E, sobretudo, ensinar modos de prevenção, das mais diferentes formas, não é? Obviamente que a gente vai ter também que falar sobre a liberdade sexual do sujeito, que ele pode se relacionar com quem ele quiser, inclusive se ele pode manifestar suas identidade sexual, suas performances de gênero das mais diferentes formas. Mas algo importante que a gente deveria ter e não tem é essa educação sexual primária, ensinando os limites, tá? Os limites da liberdade, sobretudo, e ensinando a se proteger. Isso seria um pouquinho mais eficaz. Imagine só, a gente ensinando nossas crianças que existem limites, que você não pode pegar ali na genitália do outro sem a permissão, não é? Não pode pegar ali no seio do outro sem a permissão, não pode sair beijando o outro sem o outro consentir. Então, ensinar, sobretudo, o consentimento. Nós agradecemos a presença da professora Mainara aqui no nosso podcast, né? Foi uma conversa bastante agradável, né? A gente agradece a sua presença.
Eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite. Sempre que precisar, eu estou aqui disponível. Até a próxima e tchau, tchau. Notícias, informações, entrevistas, você encontra aqui no ConectaCast, o podcast do curso de jornalismo da Estácio São Luís.